Nós iremos ter essa primeira aula de português com o assunto de sinais de pontuação. Vocês vão abrir aí o livro na página 44 e 45, certo? Página 44 e página 45. Vamos lá. Acompanhem aí, viu? Eu daqui, vocês daí. Quando falamos, damos a entonação que desejamos e fazemos as pausas que julgamos adequadas, para que as pessoas possam compreender o que pretendemos transmitir. No entanto, quando escrevemos, não fazemos uso desses recursos. Portanto, utilizamos-nos dos sinais de pontuação, que são usados para organizar as ideias que estão sendo expressas e também para dar entonação adequada às frases. Vamos conhecer aqui alguns sinais de pontuação que vocês até já conhecem, mas, às vezes a gente pode se confundir, a gente pode esquecer de utilizar esses sinais de pontuação. Então, vamos lá. Ponto final. Indica o final de uma frase, de uma ideia. Exemplo: morango é a sua fruta favorita. Vírgula. Indica uma pequena pausa na leitura. E tem várias situações que a gente pode usar a vírgula. Vamos ver aí, ó. A gente pode usar a vírgula para separar o nome de um local e a data. Exemplo: Florença, vírgula, 25 de outubro de 2015. A gente também pode usar endereços. Exemplo: Rua Neto Capelo Júnior, vírgula, 37. Ponto final. Para separar palavras repetidas. Exemplo: relutou muito, muito, muito em aceitar a sua oferta. Em sequências ou para separar nomes. Exemplos: fui à feira e comprei maçãs, vírgula, laranjas, vírgula, pêssego e um pouco de jabuticaba. Ponto final. Cristiane, Elisa, Mônica e Solange saíram para almoçar. Tá vendo aí, ó? Que está separando os nomes das pessoas, né? E na frase de cima está separando os nomes das frutas, certo? Então, quando a gente vai usar em uma frase sequências ou para separar nomes, a gente usa vírgulas. Também a gente pode usar vírgula em separação de explicações. Exemplo: Joaquim, o vizinho do andar de cima, viajou e só volta no próximo mês. Ponto final. Também a gente tem outra pontuação, é o ponto e vírgula. O ponto e vírgula equivale a uma pausa maior que a da vírgula. Exemplo: agora é uma questão de tempo. Nossa vitória está garantida. Sobre o ponto de exclamação. O ponto de exclamação indica admiração, surpresa, desejo. Exemplo: que blusa linda, né? Então, quando a gente se admira ou tem desejo, algo, é uma surpresa, um susto, então a gente usa o ponto de exclamação. Ponto de interrogação. Indica uma pergunta: você aceita mais um pedaço de bolo? Então, quando for fazer uma pergunta, né, usa-se no final da frase o ponto de interrogação. Pontinho aqui, ó. 2 pontos usados para indicar. Vamos lá ver as situações que a gente pode usar 2 pontos. Que alguém vai falar. Exemplo: então, repetidamente, ela falou. 2 pontos, tá vendo? Saia daqui. Em enumeração. Coloquei vários objetos na caixa. Ó, tem 2 pontos. Quando você vai enumerar algo, você coloca 2 pontos para poder começar a numeração. Brincos, pulseiras e anéis.
em uma explicação. Este colar é o meu preferido. Delicado, bonito e dourado. Parênteses. Vamos ver quando é que a gente usa os parênteses. Usados para separar uma palavra ou um grupo de palavras na frase, a fim de chamar a atenção, dar uma explicação. Vamos ver aqui o exemplo. Celina, a enfermeira que ajudou a minha avó. Quem é a enfermeira que ajudou a minha avó? Celina, certo? Então a gente usa os parênteses para separar uma palavra ou um grupo de palavras na frase. Então, como a gente quis se referir a Celina, a gente colocou entre parênteses, ó. Porque a gente poderia colocar só assim, ó, Celina ainda trabalha no mesmo hospital. Mas, para ficar bem explicado, a gente colocou aqui entre parênteses quem é Celina, né? Então, Celina é a enfermeira que ajudou a minha avó. Reticências. Reticências é esses 3 pontinhos aqui, pessoal. É usadas para indicar a interrupção de uma fala ou de um pensamento, geralmente por causa de dúvida, indecisão. Vamos ver aqui o exemplo. Considerei ir ao cinema no final da semana, mas, quer dizer assim, o que é que significa esse mais? Mas aconteceu alguma coisa e não deu certo ir, certo? Então, a gente, quando a gente tem uma interrupção de um pensamento, certo? Ou de uma fala, a gente pode usar esses 3 pontinhos aqui. Vamos ver aqui o travessão, que a gente usa muito, né? Em diálogos, em textos, né? Então, quando a gente for escrever ou ler o diálogo, a gente tem que saber que tem um travessão. Por quê? Porque o travessão ele é usado antes da fala de alguém. Por exemplo aí, ó. A professora, explicando pacientemente, disse. Então, tem aqui, ó, travessão. Se ninguém acenar, não poderei saber quem vai falar. Certo? Tá vendo aqui o travessão? Também a gente pode usar para separar a fala da personagem da fala do narrador. Vocês sabem que tem texto, né? Que tem um narrador, né? E que tem personagens. Então, aqui, ó. Eu estou ansiosa para que este dia chegue logo. Tem aí, ó. Tem uma travessão aqui, ó. E aqui também, ó. Aí, disse Antônia. Essa fala aqui, ó. Disse Antônia é do narrador. Certo? E eu estou ansiosa para que este dia chegue logo é da personagem. Agora vamos ver aqui onde é que a gente pode usar as aspas. Então, a gente pode usar as aspas para destacar palavras ou frases no texto. Olha o exemplo aí, ó. Você quer dizer responder, não é? Então, quando você quer destacar uma palavra na frase, então você pode usar as aspas, ó. Citar uma frase de alguém. Exemplo, Fernando Pessoa disse: tenho em mim todos os sonhos do mundo. Por que essa frase aqui, tenho em mim todos os sonhos do mundo, está entre aspas? Porque é uma frase de alguém. Não foi a gente que falou, certo? É uma citação de alguém. Indicar o que alguém pensa ou fala. Vai ver aqui, ó. Ao despedir-se, a mãe invariavelmente diz: cuide-se bem, pois o mundo é perigoso. Então, aqui essa fala aqui, por que está entre aspas? Porque é fala de alguém. De quem é essa fala? Da mãe, certo? Então, pessoal, nosso assunto de hoje foi sobre sinais de pontuação. Vamos para as atividades.